Bom, comecei a gravar. Acho que a gente pode começar aí, são 1h32 também, assim, não sei se vem todo mundo, à medida que o pessoal vai chegando aqui, eu vou botando o pessoal para dentro aí. Jesus, muito obrigado por estar aqui, por participar e tal. O Jesus já esteve com a gente no Hack Week do ano passado, então ele é o nosso palestrante mais veterano de todos, ele participou de todas as 2 edições, mas é o único. E a gente não queria repetir muita gente, mas ele é um cara, enfim, ele é alguém que acho que aporta bastante para o evento aí e tal, e acaba que, enfim, é alguém que vai ser útil para os grupos aí, então a gente tem alguns grupos que estão desenvolvendo projetos que diretamente tocam no currículo Lattes aí e tal, tem particularmente um grupo tentando ver adesão para o pré-prints ali e tal, que está tentando bater, enfim, cruzar os nomes de, enfim, os pesquisadores brasileiros que estão listados no bioRxiv, medRxiv e outros servidores de pré-prints como autores, com os dados do Lattes, para tentar ter uma ideia de prevalência de uso em diferentes áreas. E acho que talvez você pode falar um pouquinho com eles depois, mas também assim, tem gente que está trabalhando com avaliação de PPGs em cima da Sucupira, então talvez isso também toque no que você vai falar hoje. Então assim, acho que vai ser útil aí para mais de um dos grupos aí e tal que estão por aqui. Acho que é isso. Então, o Jesus, basicamente, ele é professor do UFABC, da computação, né? Enfim, tem um trabalho já de vários anos aí, tal, tentando desenvolver ferramentas para, enfim, minerar essas bases de dados brasileiras, aí, em particular o Lattes, mas não só o Lattes, né? Então, Jesus, estou com você e tal. Quando você quiser começar, estamos Bom, aí. Você pode deixa eu autorizar o compartilhamento de tela aqui. Beleza. sim, tá bom. Bom, muito obrigado, né? É bom estar aqui. Obrigado pela lembrança. Conte comigo sempre que precisar. Eu elaborei essa apresentação em 2 partes. Uma um pouquinho mais contextualizando o objetivo dessas análises bibliométricas e também condensando tudo o que a gente fez nesses últimos anos, por volta de 20 minutos, no máximo meia hora. E os outros minutos, a segunda parte, eu queria deixar em uma coisa mais computacional, né? Mostrar o código, mostrar os programas, mostrar o que a gente pode fazer e talvez como vocês podem adaptar esse programa, que é pequeno, na verdade, esse programa para suas coisas, como, por exemplo, 2 coisas que podem ser feitas de forma rápida. É coletar pessoas, né? Coletar informações de pessoas cadastradas nos currículos. E segundo, que eu acho bem interessante, é identificar especialistas. Tá? Então, eu vou compartilhar a tela. Deixa eu ver se é essa. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim? Tá bom, então vou... Tá bom. Bom, então, essa apresentação não tinha uma pretensão de ser alguma coisa bem teórica, tanto que o título ficou provisório e ficou dessa forma, né? Algumas ideias e métodos computacionais para análise de dados. Geralmente, tudo isso é feito considerando indicadores, né? A gente procura algumas métricas, geralmente essas métricas são mais objetivas, né? Numéricas, quantitativas, para avaliar a ciência. Eu entendo que vários de vocês estão utilizando algumas medidas, né? Mas esses indicadores podem medir várias coisas, né? Ou produtividade, geralmente a produtividade é dada pelas publicações científicas, artigos. O impacto científico geralmente é avaliado pelas citações, ou seja, quem cita o que do trabalho. O indicador de colaboração acadêmica geralmente é dado pela coautoria ou participação em projetos. O indicador de inovação é dado pelas patentes, né, onde você tem uma tendência de tecnologias. E o indicador de impacto da tecnologia é dado pelas citações em patentes. Então, apenas esses são 5, né, dos grandes espectros que a gente tem na avaliação, né, a gente usa indicadores. Então, o seu projeto, você deveria identificar qual é o que está sendo considerado, claro, não necessariamente um ou uma mistura deles, né? Tem vários livros, os que eu recomendo e estão disponíveis na biblioteca. Bom,
são esses três, né? Um de 2000, geralmente são livros novos. O de 2014, que tem uma parte bem legal sobre genealogia, sobre grafos de colaboração. O segundo, do livro do meio, de 2016, é um livro só de indicadores, né? São de dois pesquisadores italianos, escreveram um dicionário de indicadores. É muito bom esse livro, porque mostra a medida, a matemática e o porquê, uma semântica dessa medida. Então, muitas das coisas que a gente quer descobrir, ou a gente quer... Oi? Muitas das coisas que a gente às vezes quer propor já foi estudado por alguém, então vale a pena dar uma olhada nesse livro. E o último, né, que são as altmetrics, que é uma corrente bem grande que está se difundindo nos últimos anos. Eu acho que já tem 10 anos, né, as medidas altmetrics. Bom, a gente sabe, ao olhar as produções científicas, que estas têm um crescimento exponencial. Então, tem um artigo de 2010 onde mostra que, independentemente da área, esse crescimento continua sendo exponencial. Aqui, claro, não é uma exponencial porque a escala está uma escala semi-log. E mesmo olhando o contexto nacional, a gente vê que segue o mesmo crescimento, né? Só para observar um dos registros, por exemplo, Qualis, que é utilizado para avaliar a pós-graduação, em 2014 foram considerados 12.000, perto de 13.000 revistas. Em 2019 foram perto de 21.000, sendo que as que temos atualmente são perto de 250.000 revistas. Então, muitas delas não estão sendo avaliadas, né, pelas pós-graduações. Entendo que tem alguns requisitos, né, para estarem nessa lista considerada como a lista mais importante para a pós. Bom, tem várias bases. Uma delas que desde 2015 está sendo bastante difundida e utilizada mundo fora é a Dimensions. Vocês procuram por Dimensions. Tem uma base, tem até inclusive uma API para a coleta desses dados, né? É uma das bases bem mais completas, tá, que existe. Eles vendem alguma parte, geralmente de altmetrics, citações, mas a parte de busca de publicações é muito boa essa plataforma. Então, quando a gente faz avaliação, ou extrai um indicador para fazer avaliação ou prospecção, a gente tem que considerar muito qual é a base e se essa base de dados tem alguma cobertura, porque cada uma tem cobertura diferente, né? Que cada elipse pode ser uma base, então qual delas a gente considera, né, para os nossos trabalhos? Porque dependendo dessa escolha, a gente vai ter limitações. Por exemplo, a base Web of Science, Scopus são muito boas, são muito bem cuidadas, são pagas, mas certas áreas não são bem cobertas por essas bases, como, por exemplo, as ciências sociais, né, humanidades. Tem uma extensa discussão sobre isso. Já as áreas duras, eles sim são mais cobertas nas bases. Sobre bases internacionais, tem essas duas que mencionei, Web of Science Scopus, tem Cielo, Semantic, o Baidu. Estou misturando tudo, tá? Bases pagas como abertas, tem o Google Acadêmico, o Baidu Acadêmico, que também é muito bom, nos últimos anos está oferecendo, estão utilizando técnicas de aprendizado de máquina para extrair da melhor forma as publicações, dada um conjunto de termos. Tem o Microsoft Academic e a Dimension. Sobre as nacionais, tem também várias. O Brasil tem tido empreendimentos muito bons, né, no nível nacional, como a plataforma Lattes, tem a biblioteca virtual da FAPESP, que também oferece uns dados. O mapa de investimentos do CNPq, que atualmente está fora do ar, mas foi uma boa tentativa de mapear os bolsistas do CNPq. Tem o GeoCapes, tem o catálogo de teses e dissertações, tem o BDTD do IBICT. Então, todas elas são fontes nacionais muito boas.
Tem alguns que tem alguma limitação para coleta, mas enfim, são questões mais técnicas. Sobre o CNPq, tem um portal de dados abertos. Você procura portal aberto CNPq, lá tem os dados da CAPES de 2013 até 2016. Tem o portal tem aqui um exemplo da CAPES, né, o portal da CAPES também, onde tem todos os docentes da pós-graduação, estrito sensu, os alunos. Então, eu acho que essa fonte é uma fonte rica para fazer avaliação, por exemplo, da pós. Tem informações, inclusive, de gênero, né, a idade relativa do docente. Não tem o nome completo da pessoa, mas não tem o currículo Lattes da pessoa. Então, não tem esse vínculo. Então, para fazer, extrair informações adicionais, como, por exemplo, publicações, ou examinar acesso aberto desses docentes, ou mobilidade, teria que associar o currículo Lattes. Então, para isso tem um trabalho extra, que é o trabalho de, dado o nome, identificar o currículo Lattes. Para isso, também a gente tem algumas ferramentas que permitem identificação rápida, né? A gente não quer fazer isso na mão, então tem essas ferramentas. Mas, enfim, são essas bases da CAPES, do CNPq, tem a plataforma Vocês Lattes. então, Jesus, para procurar docente de pós-graduação, você recomendaria usar essa base da CAPES ao invés do Lattes? Porque a gente estava discutindo isso esses dias, Sim, assim, a gente pode procurar o sim. Lattes e funcionar por orientador, mas talvez seja difícil, né? É que o problema dos Lattes é muito bom, tem uma seção de publicações muito boas, mas carece de um registro exato sobre quem está na pós-graduação. Por exemplo, eu olhando meu currículo, você poderia ir por, Oi? não, você poderia ir por orientações, não? Tipo assim, se a pessoa tem orientações de mestrado e doutorado, ela já, enfim, pode ter saído da pós, não é verdade? Isso aqui Isso, são os ativos na última operação, né? sim, sim. Tá. Lembrando, né, os doutores ativos na plataforma Lattes, bom, em total de doutores temos perto de 400 mil, mas doutores ativos são 230 mil. Mas os que fazem parte da pós-graduação são perto de 100 mil. Então, é por isso que ir pela plataforma Lattes para identificar os orientadores, a gente estaria inserindo mais de 50% de erro. Assim, muitos deles, assim, erro não, ruído. Então, muitos deles não são da pós, né? Então, por outro lado, indo pelo Sucupira ou esses dados daqui, né? A gente teria certeza de quem é, mas teria um trabalho extra de encontrar o currículo Lattes, né? Associar. O problema geralmente aparece nos homônimos ou os nomes que foram cadastrados de forma errada, abreviada, ou caçou, separou, mudanças no nome. Mas com aquele programa que a gente tem para identificação de ID Lattes, dados os nomes, a gente tem uma taxa assim, acima de 90% para identificar essas pessoas, dado o nome. Bom, então, a sugestão seria ir por esse dado daqui da CAPES, que é um pouco mais curado para identificar os currículos Lattes. Aí sim, né, fazer esse vínculo, acho que vai ser o mais trabalhoso, mas tendo isso, a gente tem muitas seções dos currículos que podem ser exploradas. O que é mais explorado nos trabalhos científicos são as produções bibliográficas, né? Principalmente os trabalhos publicados em periódicos. Tem outras informações que podem trazer olhares diferentes, olhares complementares, como formação acadêmica, participação em bancas, né, participação em eventos, né, porque tem um olhar que se está observando sobre a internacionalização ou sobre quanto se movimenta uma pessoa. Talvez observando os eventos onde a pessoa vai, as bancas onde ele participa, a gente pode ter um proxy sobre essa mobilidade. Então, são coisas que a gente pode aproveitar dos currículos Lattes, inclusive a questão da fotografia, né, fazer análise da fotografia, não tem trabalho sobre isso, porque ainda não foi observado, mas a gente sabe que o currículo Lattes não é uma plataforma de Facebook, tipo Facebook, né? Então, o que se espera geralmente são fotografias talvez um pouco
mais apropriadas, associadas para um currículo acadêmico. Então, a gente pode fazer esse tipo de análise de fotografias, né, para saber qual a importância que a pessoa está dando para o currículo. Enfim, são coisas que a gente pode analisar, além da mobilidade, além da orientação, patentes, né? Patentes é uma coisa que está sendo muito utilizada também, né, porque tem os registros lá do INPE. Bom, então, tem várias ferramentas que permitem, dado um conjunto de currículos Lattes, né, extrair informações como relatórios científicos, relatórios de produção, colaboração. A gente pode ver a evolução. Tem muitas ferramentas, o Scriptlet é apenas uma delas, que nasceu em 2005, mas tem várias que nasceram quase na mesma época. Inclusive, tem ferramentas pagas, né, uma muito boa é da Stella Experta, do grupo Stella, que iniciou a plataforma Lattes, né, bem no início, no Sul. O currículo Lattes tem várias partes, muitos já devem ter examinado. O currículo Lattes tem duas versões, a versão HTML, que todo mundo consegue acessar. Acho que as duas a gente agora consegue acessar, o HTML, e na parte superior direita do currículo, bom, aqui não aparece, mas na parte superior direita tinha um menu, aparece atualmente um menu para baixar o currículo em formato XML, que é um formato mais estruturado, e a partir daí temos todas essas partes, né? Data de atualização, hora de atualização, número de identificador, nacionalidade, nascimento, enfim, área, publicações, se foi artigo, trabalho em evento, e sobre algumas características, né, que a gente pode usar para essas análises, e a base que eu acho que eu passei o link para vocês, né, dessa base de março de 2020, temos 339 mil currículos de doutores, dos quais 232 mil são ativos, ou seja, são aqueles que atualizaram o currículo em 2019 e 2020. São os que as pessoas acabaram atualizando. Claro, tem muitos que não atualizam com certa frequência, mas eu acho que esse ano, 1 ano e meio, é um ano prudente para indicar se a pessoa está ou não ativa academicamente. E, bom, tem o que já se esperava, né? Tem mais pessoas na área de ciências humanas, depois ciências da saúde, exatas e da terra, o que menos doutores registrados na plataforma Lattes ativos tem é de linguística, letras e artes. Sobre publicações em periódicos dos doutores ativos, mais ou menos esse é o crescimento, né? A gente tem publicações desde os anos 60, lembrando que a plataforma Lattes começou no ano 99, muitos dos doutores que entraram no sistema a partir do nascimento da plataforma Lattes acabaram registrando as publicações anteriores. Então, se for para confiar nos dados, talvez do ano 2000 para frente seja uma boa janela, né, dos últimos 20 anos, do que de 2020 para trás. Então, são uma janela já considerável, né, de 20 anos. Tem essa queda, que aparentemente dá queda, mas embora a coleta foi feita em março de 2020, a gente ainda não teria condições para indicar que em 2019 se produziu menos que em 2018, porque muitas das pessoas acabam tendo uma atualização tardia. Então, foi feito em março, talvez em abril, em maio, eles atualizaram. Mas esse efeito, se a gente fizer no ano 2018, eu já fiz essa coleta em 2017, tem a mesma cara. Então, dá para, assim, não podemos intuir, não podemos decidir que o número de publicações é menor. Eu acho que essa falta aqui de publicações se deve só a uma falta de registro. As publicações existem, mas ainda não estão registradas na plataforma. Então, bom, aqui teve um processo de deduplicação, porque o que temos nos currículos Lattes, né, são publicações em que cada pessoa registra a sua informação. A gente sabe que existe uma colaboração, aqui não é o somatório total, tá? Aqui já foi deduplicado, ou seja, se uma publicação foi feita por 20 pessoas e as 20 têm os currículos Lattes, o programa tentou mostrar apenas uma publicação e não 20 versões.
Tá? Então, é mais ou menos o panorama da ciência brasileira, né? Quase toda a ciência brasileira, né, está... a gente pode concluir várias coisas aqui, né? Que a produção científica do Brasil é geralmente de 200 mil artigos em periódico, um pouco menos. Mas é um número considerável, né, para um país, né? Assim, a gente não está falando de qualidade, nem fator de impacto, nem nada disso, estamos falando só do montante, o número total, né? É um número grande assim, para um país. Tem aqui, uma vez tendo essas publicações, pode-se mensurar o acesso aberto, né? Tem vários grupos aqui no Brasil que trabalham com acesso aberto, acesso fechado, e os tipos, né? Se é dourado, se é diamante, enfim, são trabalhos que podem ser feitos em cima disso, pode ser feito identificação de tópicos, ver quais são os tópicos mais quentes, né, que estão sendo feitos aqui, enfim. Então, para isso são necessárias, dado, né? Oi? O dado de acesso aberto não está no Lattes. Você teria que usar com... Isso, não está no Lattes, coisa mas assim, ou você tem alguma... no Lattes temos o Você tem, ISSN, o ISSN, que pode ser utilizado complementarmente a uma tabela do DOAJ, né, DOAJ, para verificar se essa publicação está em acesso aberto ou não. Mas o Lattes não, bem que poderia, né? Assim como aparecem as citações, poderia dar uma porcentagem sobre o grau de abertura, mas isso levanta muitas discussões, né? E, geralmente, assim, quem é que está publicando em acesso aberto, né? A gente sabe que tem umas restrições financeiras, quem que está mais aberto, talvez mais animado para deixar os dados abertos, enfim, tem coisas acadêmicas, mas tem questões financeiras que estão por trás, né? Enfim, com os Lattes e os ISSN é possível fazer essa análise sobre a abertura. Talvez misturar a abertura com a idade acadêmica, né? Quem está mais aberto, os jovens ou os mais sêniores, ou a composição do tamanho do grupo, né? Assim, quem que publica em acesso aberto? Publicações em solo ou publicações em grupo? Né? Porque de alguma forma o dinheiro vai ter que sair para pagar essa publicação. Quem que faz isso? O mais sênior, que talvez a probabilidade de ter maior recurso financeiro é grande, ou um grupo grande de pessoas que possam se dividir esse valor para pagar. Enfim, apenas estou levantando ideias, tá? Então, são várias aplicações, né, que a gente pode usar. As aplicações estão relacionadas à coleta, análise de redes de coautoria, atribuição de avaliadores para projetos, genealogia acadêmica, identificação de especialistas, identificação de áreas carentes ou fortes, né? Isso que eu vou falar bem rapidamente aqui nesses minutos que faltam. O Script Lattes é uma ferramenta que permite gerar relatórios desse tipo aqui, gera é apenas uma sumarização, né? O trabalho poderia ser feito na mão, mas o programa acaba fazendo esse trabalho mecânico. Tem a produção bibliográfica, técnica artística, tem a geolocalização baseada no endereço, no CEP do endereço profissional. Tem aqui um exemplo. Uma vez tendo essa coleta e tendo as publicações únicas, a gente pode ter a rede de colaboração acadêmica, e aí na colaboração a gente pode ver o nível intra-instituição. Aqui é o caso da UFABC, tem 3 centros, o vermelho, o verde e o azul. Aqui é uma instituição em 2012, um gráfico de 2012, a Universidade nasceu em 2006, então tinham 6 anos de criação. Então, aqui vemos que existe uma colaboração entre eles. Aqui apenas no que está na direita é a mesma representação, é o mesmo grafo do lado esquerdo, só que com uma representação por círculos concêntricos. Eu mostro sempre esse caso para indicar que
a representação gráfica é subjetiva, né? Precisam de indicadores para mostrar as evidências. Tá? Porque aqui a gente pode ver, talvez, em maior destaque, que a colaboração, sim, existe uma colaboração intracentro e também intercentros. A gente pode pegar, por exemplo, as pós-graduações. O que eu fiz aqui, um teste rápido, foi peguei as pós-graduações na área de computação do quadriênio passado. Então, para cada docente permanente, foi extraído o currículo e foi montado um gráfico onde cada vértice é uma PPG. Então, a gente vê aqui o grau de colaboração. Geralmente, os que estão na cor na cor vermelha são os mais quentes, ou seja, mais ativos em termos de colaboração. E os que estão em azul são os mais frios, os que estão quase na periferia, né? Acabam colaborando muito pouco na área de computação. Então, são aqui os 40 e poucos programas de pós-graduação, perto de, eu acho que 900 pessoas, 900 doutores. E a gente vê quase assim, tem uma forte relação entre a nota CAPES, que é uma medida qualitativa, com as características topológicas da rede, que é uma medida quantitativa. Então, os grupos que já têm nota superior, nota 7, por exemplo, os nota 7 são os que estão aqui. Né? Nota 7 é o FMG, Unicamp, USP São Carlos, a URGS. E os outros são nota 6, tem nota 5, enfim. Os nota 3 geralmente estão assim, um pouco na periferia. Mas isso também tem a ver muito com a idade do programa. Também existe uma forte relação entre a idade e o programa. E a nota CAPES. Enfim, então a gente pode, de alguma forma, extrair indicadores, pode ver indicadores de mobilidade, tem os programas do doutorado Inter, né, o D-Inter, ver como os alunos que se formaram numa instituição, num programa antigo, estão acabando melhorando, né, os indicadores dos programas de nota inferior ou recém-formados. Então, dá para examinar isso. A gente fez isso em 2012 para o caso dos currículos Lattes. Esse é um artigo que a gente publicou. Esse é o título, né? Redes de coautoria do Brasil. E a gente viu, tinha vários dados, né? O que a gente viu é a colaboração, um pouco a interdisciplinaridade. A gente meio que constatou que quase todo mundo conhece, né? Existe uma colaboração, pouca gente está isolada, existe uma interdisciplinaridade, enfim, aqui são as áreas. A gente pode fazer isso para todos os doutores. Eu peguei uma amostra só dos bolsistas de produtividade, acho que é de 2018. Aqui cada bolinha é uma área, mas é uma área que está sendo representada pelo bolsista de produtividade. Então a gente vê aqui as colaborações, né, entre essas áreas. E a gente vê que física colabora muito com química, química com biofísica. Então a gente pode ver essa separação entre áreas. A gente pode ver como, né, a liderança dos físicos em termos de bolsa de produtividade são perto de 1.000 bolsistas de produtividade na área de física. Em computação são perto de 400. Mas muitos dos físicos trabalham com física, mas têm bolsa de produtividade em outras áreas. Então, tem muitos físicos que têm bolsa de produtividade em engenharia elétrica, em computação, em biologia. Enfim, a gente tem... Aqui não foi examinar a questão de gênero, mas poderia ter sido feito, né? No caso de quem que colabora menos, né? Tem os que colaboram mais. A gente dá para identificar as áreas periféricas. Todos são proxies, porque a gente está querendo avaliar a ciência do Brasil através de um grupo selecto dos bolsistas de produtividade, que são perto de 15.000. A gente pode fazer várias coisas, né? O legal dessa transformação de um dado de um banco de dados para uma coisa um pouco mais estruturada, como por exemplo um grafo ou uma rede, a gente pode aplicar um ferramental que há muitos anos se conhece sobre a teoria dos grafos, né? Então, uma das coisas que a gente usou usando os dados dos Lattes foi a atribuição de avaliadores para projetos, né? Esse também é um grande desafio.
a gente quer, dado um grupo de avaliadores e dado um grupo de avaliados, a gente quer identificar um subgrupo, né? Aquele subgrupo que seja o mais autônomo possível, que consiga avaliar esses avaliados. Bancas de concurso, né? Atribuição de projetos de pesquisa, por exemplo, em 2018, foi em 2018, o CNPq recebeu no chamado universal, acho que foi o último chamado universal, recebeu perto de 13.000 pedidos de projetos, e tinha em pouco tempo, né, em 2, 3 meses, dar uma resposta. Então, é difícil avaliar 13.000 projetos de pesquisa. Então, a gente usou uma estratégia baseada nos currículos Lattes, tentando identificar de forma rápida quem que seriam as pessoas que poderiam dar uma resposta, assim, uma resposta relativamente boa para as informações que estão no currículo. Então, imagine, pega seu currículo e identifica outros doutores que trabalhem coisas parecidas ao que você está trabalhando, de você ou seu projeto que você está encaminhando. Então, para isso, a gente usou uma técnica chamada emparelhamento máximo, né? Então, a gente identifica qual que seria o melhor grupo para avaliar, porque não somente é identificar o melhor, mas tem uma restrição de que cada pessoa pode avaliar no máximo 5, né? A gente não pode dar muitos trabalhos para um avaliador. Um outro trabalho que a gente fez é sobre genealogia acadêmica, porque o que foi visto até agora aqui é tudo baseado em publicações, né? Quem colabora com quem, e uma vez tendo isso, você cria esses grafos e mensura a colaboração, interação entre eles. Mas uma das preocupações que a gente tinha há alguns 4, 5 anos era, bom, tudo bem, esse é um olhar talvez, nesse caso, mais fácil, mais objetivo, mas vamos por um momento esquecer de publicações, vamos olhar a pessoa, o pesquisador como pessoa e o que ele faz para o progresso da ciência. Claro, ele está fazendo o seu trabalho em produção de artigos, mas a gente sabe que não é o único, né? Não é a única coisa que o professor, o docente, o pesquisador faz, né? Tem ensino, pesquisa e extensão. Então, o que a gente geralmente acaba observando é mais a pesquisa e o ensino, né? É muito raro essa avaliação, né? Esse olhar, assim, quem o melhor pesquisador é o que dá melhor aula, ou porque pesquisa dá uma boa aula, enfim, tem uma discussão grande sobre isso, mas a gente queria esquecer de publicações e olhar a projeção dele na ciência. Então, a gente tem, né, nesses dados da plataforma Lattes, quem é orientador de quê. Então, a gente fez um piloto em 2015, com o caso do professor Etelvino Bechara, um professor muito bom na área de química e bioluminescência, ele trabalha com vagalumes, e ele orientou perto de 30 pessoas, né? Ele orientou pouco, na verdade, se a gente compara as taxas atuais de orientação, né? Então, se a gente compara a produção científica dele no último triênio, certamente a produção dele vai ficar lá no final, porque ele está produzindo pouco respeito, talvez, aos alunos, né, mais recém-formados, porque assim, a velocidade, vamos chamar assim, a agressividade em publicação é diferente. Tá? Enfim, então se a gente olhar ele, muito provavelmente, talvez esse pesquisador seria descredenciado do programa de pós-graduação. Mas ele ainda está ativo, né? Ele publicou há 2 anos na Nature, e ele só teve 36, né? Só 36, mas o impacto que ele teve de forma indireta em outros pesquisadores, em outros alunos, foi grande, né? Ele orientou mais de 700, quase 800, não, a projeção, né? A descendência acadêmica dele foi de 800, isso em 2017, eu acho, foi atualizado já. E a gente vê o impacto da pessoa, né? O impacto, a gente pode ver isso como uma árvore genealógica, o orientador é o pai acadêmico, então todos os conceitos de genealogia familiar podem ser transportados para a área de genealogia acadêmica, é isso que a gente fez.
A gente montou uma plataforma chamada Plataforma Cássia. Os dados estão livres, tem lá como acessar os dados, tem um CSV grande de mais de 1 milhão de pessoas, onde você tem quem orientador e orientando. Esse é o trabalho do Rafael Damasceno, meu aluno que acabou de defender o doutorado semana passada. Tem a tese deles, também está, se vocês quiserem, posso encaminhar, mas ainda está passando por melhoras, né, correções que a banca sugeriu. Bom, tem essa plataforma Lattes, é uma plataforma que a gente tem montado, e aí dá para ver várias informações, né, sobre descendente, e tem várias medidas, né? Índice genealógico, fecundidade, fertilidade, gerações, número de primos, e isso daí permite fazer uma boa avaliação, porque a gente talvez estaria avaliando a projeção da pessoa com pares da mesma geração, né? Da mesma geração, da mesma área, porque quando a gente fala, por exemplo, o número de publicações, o fator de impacto, o índice H, a gente sabe que existe uma clara diferença entre áreas, né? Não é a mesma coisa um fator de impacto 1 na área de matemática, 1,5 é muito bom fator de impacto, tá? Para a área de matemática. A área de computação também, assim, as revistas da área de computação geralmente são baixas em termos de fator de impacto, mas se a gente compara o fator de impacto de um pesquisador com a área de física, física de partículas, biologia molecular, os impactos o fator de impacto dessas revistas é alto, né? Então, quando a gente comparar, a gente tem que comparar sempre com a área, né? Ou com o par próximo. Então, essas medidas tentam, de alguma forma, trazer esse olhar um pouco não global, mas o olhar, a vizinhança mais próxima. E tem a ver com os primos, né? Identifica os primos e verifica como ele está a respeito aos primos, enfim. E um último projeto que a gente fez foi o projeto com o professor Roberto Lent, né? Um professor famoso da UFRJ, se aposentou, mas continua trabalhando no Instituto DOR, tem uma rede chamada Ciência para a Educação. A gente fez um piloto, esse piloto está sendo atualizado atualmente, chamada plataforma CPE. E aqui o objetivo é identificar pessoas baseadas em termos, né? A gente não sabe as pessoas, a gente sabe só os termos. Por exemplo, temos termos de educação e neurociência. A gente quer identificar pessoas, doutores, que trabalham nesses assuntos. Então, a gente tem feito esse processo, tem montado uma base de dados e tem essa página web aqui. É só procurar plataforma CPE que chega nessa página. E aí a gente montou um grafo, né, sobre... aqui a gente fez uma classificação, dado o currículo, quem é mais da educação, quem é mais da neurociência. O objetivo era criar uma ponte, né, entre ambos os mundos e criar a rede. Então, mais ou menos esse censo foi feito em 2015, 2016, e o objetivo era juntar as pessoas para que o que é feito na área de neurociências, né, na bancada, seja implementado pelos educadores, né, pelos especialistas em educação, porque geralmente esses dois mundos não se falam, então é tentar aproximar um do outro, esse era o desafio. E aí, com o currículo, a gente tem uma parte de áreas carentes, tem a parte de áreas de atuação, né, a gente pode mensurar quais são as áreas carentes, áreas mais fortes para cada pessoa. Cada pessoa está aqui na cor verde. E para cada uma a gente associou as áreas. Então, aqui é um grafo com dois tipos de vértices, a área e a pessoa. Então, a gente vê, por exemplo, esse grupo que está aqui trabalha com áreas exatas e com engenharias. Mas para que pode servir isso? Para identificar as áreas fortes, né? A gente quer, por exemplo, criar um novo programa de pós, criar um novo curso na graduação, tendo talvez uma contratação menor de docentes. Então, isso a gente fez na UFABC, né? E a área que foi selecionada, né, depois de uma avaliação um pouco mais cuidadosa, foi a área de economia. Bom, tenho aqui sobre os autores ativos, mas era isso que eu tinha preparado para essa primeira parte. Então, antes de passar para a segunda, não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, ou passamos para a segunda parte. Vocês que decidem.
Gente, perguntas, seja pelo chat, seja pelo ao vivo aí. Todo mundo escondido, sem câmera aí, tá? E se ninguém se manifesta, a gente pode ir adiante, assim, acho que, enfim, acho que vai ter algumas perguntas da coisa da princesa sobre desambiguação de nomes, etc., que a gente vai querer fazer depois, mas acho que elas cabem melhor na segunda parte do que agora, né? Sim. Então, deixa eu ver aqui. Então, o programa que eu gostaria de comentar, tem vários, mas acho que talvez o mais interessante seria assim, não foi ainda publicado, mas porque o programa é bem simples, tá? Esse é um dos motivos. A gente tem o Scriptlattes, ele é uma ferramenta muito boa. O problema da ele não está sendo mais atualizado. Ele funciona, dado que você baixa os currículos Lattes manualmente, mas um dos problemas grandes era o acesso a eles. Ele funcionava muito bem sem os CAPTCHAs, né? Infelizmente, a gente tem esses CAPTCHAs. Eu entendo que são por limitações mais técnicas, né, de acesso, quantidade de acesso, coleta automatizada que tem sido inserido esses CAPTCHAs. Esperamos talvez assim, estou torcendo, né, para retirarem o CAPTCHA, tomara que seja retirado, mas acho que já estão uns 4 anos, né? Pensei que ia demorar pouco, mas enfim, temos o CAPTCHA, tem uma pedra no caminho. Tá? Dada essa pedra, a gente tem os currículos em formato XML e para ter esses arquivos em XML, a gente precisa ter um acesso institucional de alguma forma, né? Ou a gente baixa manualmente. Então, o acesso institucional é toda instituição, como o caso do projeto de Ciência para a Educação, né? O professor Roberto Lento, ele pediu acesso ao CNPq, deram um acesso através de uma web service. A UFBC também tem acesso ao Fiscar. Geralmente, cada universidade tem 1 ou 2 IPs nos quais as pessoas podem fazer essa requisição. Você passa várias informações. Você pode passar o CPF da pessoa e recebe o currículo Lattes, ou você passa o ID Lattes e recebe o currículo Lattes da pessoa. Tá? Então, esse programa aqui supõe que o XML já existe em algum lugar no seu computador. Tá? Supondo que ele está disponível, eu fiz um programa que, como o nome fala, né, ele transforma o XML e cria tabelas. Que geralmente, né, para o cientista de dados ou para a pessoa conseguir manipular ou manejar melhor esses dados, o XML talvez não seja o melhor formato, né? Então, eu sou assim, quase a mesma função que o Scriptlattes, mas faz menos que isso. Ele compila a informação do XML e gera arquivos CSVs. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Acho que a gente pode testar aqui. O que precisa como entrada? Precisa como entrada uma lista de IDs Lattes, que são aqueles 16 dígitos, né? Para cada linha, um ID Lattes. O programa vai ler esses currículos Lattes e vai ler um a um e vai gerar o CSV do grupo todo. Eu escolhi assim, eu ordenei, né? Tem esse número com muitos zeros, mas o último é o último é o meu currículo. Eu acabei baixando e colocando lá. Então, são esses 19 currículos. Esse é o único arquivo de entrada, né? E para executar, depois eu posso passar depois o código-fonte. Acho que eu vou colocar o link lá no Slack desse diretório aqui, todos esses arquivos. Então, está em Python 3, o Scriptlattes está em Python 2, não foi atualizado, não sei se vai ser atualizado, mas aqui
passa como parâmetro e ele executa. Tá? Ele tem gerado vários arquivos. Tá? Ele gera... o que ele gera? Ele pega a parte de atuações profissionais, formações acadêmicas, orientações, TCC, doutorado, mestrado, IC, sobre publicações, capítulo de livro, eventos, livros, periódicos, e tem uma tabela consolidada. Então, vamos na tabela consolidada. Tá, eu vou abrir com o LibreOffice. Tá. Então, o que ele gera? Né? São esses 19 currículos. O último é o meu. O último é o meu. Bom, acho que melhor aqui, se está sendo gravado, melhor tirar os nomes. Né? Só o meu. Bom, tem as pessoas aqui. Tem também aqui. Bom, tá bom. Data de atualização não tem problema. Bom, o meu foi, naquela época, foi baixado em 26 de março. Tem nacionalidade. Tem o nome em citações bibliográficas, né? Aqui no meu caso tem várias formas de representar meu nome. Isso também é um desafio, né? Quando a gente quer atribuir de forma única a autoria, bom, tem aqui várias formas de representar o nome. E tem aqui os quantitativos. Então, as formações. No meu caso, eu tenho uma graduação, um mestrado, um doutorado e um pós-doc. Tem uma pessoa, né, que tem feito 29 especializações. Tem pessoas que fez 3 pós-docs. Enfim, então a gente tem esses quantitativos e nos outros arquivos está cada um. Oi? Bom, tem o endereço profissional, né, essa instituição. Então a gente poderia mais ou menos ter uma ideia de onde a pessoa está. Né? Estou na UFABC, o endereço aqui é o Centro de Matemática, Cognição e Cognição. Tem a unidade federativa, né? Tem aqui São Paulo, Bahia, a cidade do endereço profissional. Talvez vocês queiram avaliar os pesquisadores de atribuir uma área. Acontece que, dependendo do pesquisador, ele atua em várias áreas, né? Aqui apenas acabei considerando a primeira grande área, né? A ideia era só atribuir um rótulo, e o rótulo era da primeira que a pessoa cadastrou. Então, eu trabalho na área de computação e que está na área de ciências exatas e da Terra. Então, você está selecionando informações aí, então? Quer dizer, isso aí é o default do programa pegar só a primeira área ou você poderia pegar o resto? Não, por enquanto, o programa, no código-fonte, eu classifiquei para só pegar a primeira grande área e a primeira área da seção áreas de atuação. Mas, assim, isso também é um proxy, né? Isso também não é tão exato, porque eu posso ser físico, né? Eu me formei em física, mas atualmente atuo em computação. Ou vice-versa, né? Ele é da computação, mas atualmente trabalha em física. Então, talvez a forma mais exata, só que é muito mais cara, é tentar, olhando a produção científica, atribuir a área onde ele está. Isso vai ser, assim, melhor, porque a gente muda, né? Às vezes a pessoa é mais disciplinar ou mais interdisciplinar, e a gente pega, talvez, a atuação nos últimos anos, e não no momento em que se formou. Enfim, esse daqui é apenas um indicativo, né? Acho que é um bom proxy para começar e trabalharmos com a primeira área, a primeira grande área. E note que alguns não colocam, né? Aliás, acho que uns 20% não colocam as áreas de atuação. Temos também lá os periódicos, assim, os quantitativos em periódicos, são os artigos em revistas, né? Eventos, livros, capítulos de livros. Então, essa seção acaba indicando quantos artigos tem publicado, tá? Na vida toda. Tá? Dá para simplificar, dá para indicar, você pode indicar até um ano. Tipo, eu gostaria das publicações acima de 2010. Ou, por exemplo, do último quadriênio, dá para mudar esses parâmetros. Então, aqui tem artigos, né, em periódico, em evento, capítulos de livro. Então, dá para extrair algumas medidas. Tá?
Supervisões de pós-doutorado. Tem aqui, né? Deixa eu colocar com outra cor. Tem aqui o total de orientações. TCC, IC, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, nesse caso, tem alguém aqui que orientou um TCC e aqui, bom, os outros quantitativos. Uma das coisas que é pouco observado são essas orientações aqui, né? TCC, IC e outra natureza. Por exemplo, não foi usado, né? Apenas são ideias, mas tem aquele edital do projeto do Serrapilheira, né? Esse edital acaba oferecendo auxílio financeiro para jovens pesquisadores. Então, se a gente vê eles em termos de orientação de mestrado, doutorado, quase é zero para todo mundo, porque são recém-doutores, né? Mas muitos deles acabaram influenciando, acabaram ajudando na co-orientação ainda durante o processo de doutorado ou pós-doc. Então, um indicativo que pode indicar, né, o caminhar, né, o empreendimento dessa pessoa é através das orientações de IC. Né? E é pouco observado, né? E como é pouco observado, as pessoas não dão essa importância, né? Então, quando a gente dá importância, é que a pessoa talvez queira correr atrás de orientação, né? Formar pessoas, né? Porque geralmente a pessoa vai atrás do prêmio, né? Como que eu sou premiado? Eu sou premiado através de publicações em A1. Então, esse é o meu objetivo. Eu não sou premiado em dar boas aulas, né? De alguma forma, assim, mas tem um prêmio, claro, assim, um prêmio, vamos chamar financeiro, um prêmio de repercussão acadêmica, mas tem um prêmio pessoal, né? Tipo, eu me sinto muito bem em dar aula, um aluno de graduação indicar, olha, eu mudei a minha graduação por uma aula que você fez. Então, isso é um prêmio, né? Então, talvez essas coisas possam ser observadas aqui, né? Então, quando olhe esses dados, olhe com carinho essas partes daqui, né? Essas outras coisas. Enfim. Então, tem alguma coisa nessa tabela básica que você possa olhar como um grau de senioridade ou de idade acadêmica e tal, tipo ano do doutorado? Sim. São duas, na verdade, são três medidas de senioridade que podem ser observadas. Uma é olhando as formações acadêmicas. A formação acadêmica seria tudo que ele fez, tudo que ele fez. Por exemplo, o que a gente tem? O programa gerou isso. Então, só vamos ver o meu caso. E já revelando a minha idade, né? Eu me formei no ano 96. Não, eu comecei a graduação no ano 96, concluí em 2000. Mestrado 2003, 2005, doutorado 2005, 2010 e pós-doc 2011, 2012. 2012 entrei no UFABC. Então, a gente pode intuir que a idade acadêmica, né, de formação, de doutor, geralmente seria 8 anos. Né? 2000 menos talvez 9 anos, enfim, dependendo de como você fez a subtração. Mas é 2012, então são 8 anos. Então a gente pode pegar a data ou da graduação, geralmente desculpa, não, estava pegando o pós-doc, né? De doutorado, são 10 anos já. Em dezembro farei 10 anos de doutor. Então, minha idade acadêmica seria 10. Então, se temos os currículos, esse seria a questão mais exata. Se tiver vários doutorados, a gente pega o primeiro doutorado. Sobre senioridade, onde a gente não tem essa informação, a gente pode pegar a senioridade em orientação acadêmica, ou seja, subtraindo o ano atual menos o ano do primeiro doutor formado, ou primeiro mestre formado, e se for em termos de publicações, imagina que a gente não tem essa informação aqui, né? Não sabemos se a pessoa se formou ou não. A gente pode observar as publicações científicas, por exemplo, em periódico, e ver o ano da primeira publicação. É um bom proxy, tá? Já tem um artigo que fala sobre isso, de um pesquisador o Rodrigo Costas, né, do Leiden.
Ele fez esse trabalho. Então, minha primeira publicação em artigo, em periódico, foi em 2008. E eu me doutorei em 2010. Então, é um valor bem próximo. Bom, tem as atuações profissionais. E aqui são as atuações, né? O que estão fazendo atualmente? Sou servidor público da UFABC, ano de início, essas informações estão nos lates, professor adjunto, 1, 2, 3, 4, enfim. Tenho aqui professor efetivo, veterinário, professor, enfim, membro suplente. Tem talvez a parte mais interessante. Vamos para publicações em periódicos. Publicações em periódicos temos o ID Lattes. Vou colocar só o meu para fixar apenas no currículo. Tem um currículo, tem o título, tem um ano de publicação, o DOI, né? Se cadastrou, tem muitas publicações que não tem DOI. Tem um veículo, que seria a revista, né, onde foi publicado. Tem o ISSN, aqui poderiam utilizar isso para o DOAJ. Tem um volume, fascículo, série. Tem as palavras-chave que a pessoa cadastrou. Nem toda publicação tem palavras-chave registrada no currículo. E tem os autores. E a quantidade de autores. Então, essas são as informações. A mesma coisa tem para os outros livros, capítulo de livro, evento. E só mostrar agora aqui orientações de coloco mestrado. Talvez tenha mais. E aqui, de mestrado, né? Tem os tipos, se é acadêmico ou profissionalizante. Tem poucos, né, de profissionalizante. Tem aqui os títulos dos trabalhos. Tem um ano de conclusão. Se é orientador ou co-orientador. O nome da pessoa e a instituição. Acho que, tem outras coisas, né? Se tem bolsa ou não, mas isso depende muito do orientador, né? Se ele registrou de forma completa. Muitas vezes o orientador, geralmente o orientador não cadastra a bolsa, acaba colocando a informação só do aluno. Enfim, é isso. Sobre o programa, vocês vão ver aqui, o programa é bem pequeno. Por isso a gente nem difundiu nada, porque tem vários comentários, entre 700 linhas, mas é muito código repetido, nem está orientado a objetos, foi só programação estruturada. Precisa o mínimo de Python, Python 3, então não precisa instalar nenhum pacote. Bom, tem o Zipify, porque lê os arquivos, os currículos lá de XML em zip. Tem expressões regulares, tem esse daqui que é muito bom, né? O XML-E3. Enfim, tem aqui para normalizar. Tem uma etapa de normalização, porque as pessoas podem cadastrar de forma os títulos das publicações de forma diferente, né? Pode ter erros de escrita. Enfim, assim, são... se vocês tiverem dificuldade ou alguma parte do programa não está claro, só me avisam. Tentei separar por partes, né? Não tem muito comentário, mas coloca as variáveis mais importantes, o que é extraído, talvez essa parte é mais importante, o que é extraído de cada currículo. E aqui é um pouco mais... a programação depende muito do DTD, né? Do XML, como ele está estruturado no XML. Então, é por isso que indica, olha, ano 1 é o ano de início, ano 2 é o ano de conclusão. Mas, enfim, utilizo dicionários,
pega as atuações, pega o endereço profissional, pega aqui a primeira área, grande área, se vocês quiserem pegar todas essas áreas. Aqui ele pega só a primeira, que for diferente. E, enfim, tudo o resto é só para gerar CSVs. E esse é um programa que só gera o arquivo, ele compila, né? Ele não deduplica. Ele não deduplica. Ele não gera grafos de colaboração, ele só, dados XMLs, ele gera, e a partir dessas tabelas já pode fazer uma outra programação para montar esses grafos, por exemplo. Então, é isso. Não sei se tem dúvida, perguntas. Pessoal dos preprints, vocês querem falar com o resultado do projeto? Eu acho que a gente tem uma questão que vai ser importante, que é de desambiguação ali, né? Então, assim, a gente está pegando a partir dos repositórios de preprint, dos Barchive e Archive da vida aqui, a gente está pegando os nomes, enfim, primeiro, geralmente vai ser o nome completo, né? Primeiro e segundo nome. E aí tem uma questão de como é que você encontra isso no Lattes. E, Wanderson, você chegou a abordar isso já? Sim, o que a gente está fazendo é pegando o nome do... A gente fez um sampling da lista de doutores extraídas do Lattes, né? E daí a gente vai nos bancos de pré-prints e procura usando o primeiro e último nome, porque os bancos às vezes são meio ruins em encontrar os nomes. Se você coloca o nome inteiro, ele geralmente ignora se a pessoa usou ou não usou um dos nomes do meio, ou se ele usou só a inicial. Então a gente só coloca o primeiro e último nome para ter vários falsos positivos, e daí localmente eu olho esses nomes e vou vendo se o primeiro nome e o último nome bate, se os nomes do meio tem alguma coisa a ver, e daí eu vou filtrando isso mais. Mas mesmo assim, a gente tenta ser o mais otimista possível, e isso gera uma lista de nomes que daí a gente está agora indo nome a nome, olhando visualmente, vendo se faz sentido aquele artigo estar com aquele autor e se os nomes fazem sentido. É o melhor que a gente conseguiu fazer para tirar conseguir tentar fazer essa cruzagem de nomes, né? Pois você tem alguma... E vocês estão partindo, então, do Lattes pro repositório de preprints. Eu tinha a impressão que no fim das contas, isso é o contrário. Mas não. Porque pelo menos nas APIs que eu encontrei, não tem informação sobre a nacionalidade dos autores do preprint, sabe? Você vai ter na instituição, né? Então, mas daí você cai no mesmo problema, porque as instituições também são, você coloca do jeito que você quer, e daí o cara não coloca a mesma instituição no Lattes e ali. Então você teria que também ter uma... Não, se tivesse Brasil em algum lugar, talvez funcionasse, mas enfim, eu estou pensando... não tem, esse é o problema. Talvez no paper, dependendo do formato que a pessoa usou do LaTeX, talvez geralmente tem, né, a afiliação, né, o nome do país, mas teria que abrir PDF por PDF, e mesmo assim, eu acho que esse jeito até que funcionou bem. A gente, olhando a gente olhou para 3 mil autores, mais ou menos, e encontrou mais ou menos 2 mil papers, né, 2 mil nomes que parecem ser a mesma pessoa. Então, como a gente está em 5 pessoas, não ficou uma tarefa assim muito grande de olhar manualmente também. Até porque na maior parte das vezes está certo, sabe? Então, a maior parte das vezes você vai passando, obviamente certo, essa tá errado. Mas, tipo, automatizar isso para fazer, sei lá, com uns 200 mil doutores é impossível, tipo... Desculpe, Wanderson e Olavo, qual é exatamente o desafio que vocês estão tentando resolver? Porque, como eu não participei desse grupo especificamente do pré-print, eu não tenho muita ideia e poderia ver se eu poderia ajudar em alguma coisa nesse sentido, até dependendo da base que vocês estão utilizando. Porque, basicamente, a gente está fazendo busca em várias bases com o nome do que tem no Lattes. E daí, na maior parte das vezes, os autores não usam o mesmo nome no Archive, por exemplo, e no Lattes. Mas olha só, vocês estão querendo identificar dos doutores existentes dentro do Lattes, o que existe de produção de pré-print, é isso? Isso.
No Lattes você tem um campo que as pessoas usam que são os nomes científicos. Isso poderia ser uma forma de você facilitar esse processo de busca, porque ele tem os nomes Então, científicos. Existem dois problemas. Uma que quando você coloca isso nos buscadores dos bancos de pré-prints, os buscadores são ruins. Se você coloca só isso, piora mais ainda a busca. Em quase todos os bancos que a gente olhou, em geral, os autores colocam o nome completo e não o nome de citação, sabe? Tá. Isso, e ORCID, vocês já pensaram em tentar utilizar alguma coisa do ORCID? Então, daí... Pode falar. Fala. Não, o problema do ORCID é só que você vai estar enviesando para quem tem ORCID, né? Então, sei lá, que tem uma galera que também tem uma mentalidade sei lá, enfim, acho que não parece que o ORCID seja distribuído igualmente entre todos os autores, assim, acho que é um... Sim, mas poderia já tirar uma parte do problema, né? Sim. Já identifica uns pelo ORCID, aí você vai para os que não tem. Dá pra... você poderia pegar, tipo assim, de tudo que você pegou aqui, se você conseguisse pegar ORCID de um lado e ORCID do outro, você já mata... Enfim, você já confirma uns vários, é verdade. Né? Jesus, você tem sugestões, é? Fazer essa atribuição, né, correta é um trabalho desafiador, assim. Que aí está começando... assim, tem dois caminhos, né? O caminho que está indo, talvez é o caminho... Assim, em ambos os casos vai ter perda. O caminho que eu iria é mais começar dos lattes para procurar no archive e não o contrário, né? É o que eles estão fazendo. Começar nos lattes, mas aí nos lattes, geralmente a pessoa, vocês estão procurando pelo nome, vocês estão esquecendo de que ele poderia ter registrado a publicação no próprio currículo. Tem essa questão de que não é uma publicação aceita, né? Podem ter muitos pré-prints que ainda não foram publicados, né? E não tem um campo para pré-prints no currículo, né? Tipo assim, eu acabo botando em outras produções ali e tal, mas assim, acho que não vai ser constante. Enfim, acho que cada pessoa deve registrar em um lugar particular, né? O archive não tem nenhum tipo de padronização do autor, da conta do autor. Não, ele simplesmente pede para a pessoa dar um nome. Você tem um campo onde você digita o seu nome, então as pessoas digitam o nome que querem. Não tem uma coisa da conta da pessoa no archive, não existe nada disso no metadado dele ali. Tem, mas daí como isso ajudar a cruzar com o Lattes? Não, porque depois que você descobre um, você passa a incorporar aquele autor como identificado. Você vai fazer a busca por esse código. O que a gente está... O que a gente está fazendo é mais ou menos isso, né? Que a gente está olhando, a gente filtrou mais ou menos as coisas que obviamente estão erradas, escrevi um script em Python para tirar as coisas que são obviamente erradas, e daí o resto a gente vai olhando... porque a gente quer olhar, a gente quer entender qual é o perfil de quem publica pré-print no Brasil. Então, a gente não precisa pegar todos os dados também, certo? A gente pode fazer um sampling do dado total e tirar conclusões olhando para esse sampling aleatório, né? E daí, como é menor, bem menor o número que a gente pega, é relativamente possível fazer na mão isso, sabe? Porque você está olhando para, sei lá, 3.000 artigos, então você pode dividir e cada um fica olhando se os nomes fazem sentido ali. Mas é o melhor que a gente conseguiu. E pelo visto, eu acho que é o único jeito. Para fins de projeto de uma semana, eu acho que fazer por sampling é tranquilo, assim. Só talvez depois a gente devesse discutir até que ponto 3.000 são um sample bom ou não. Mas eu acho que o ORCID também, cara, assim, o ORCID, mas tem o ORCID de um lado e o ORCID do outro, né? Se você conseguisse pegar os ORCIDs, você já confirma uma galera. E aí isso talvez diminua o trabalho na metade, uma coisa assim. Eu estou tentando ver aqui numa outra base para dar uma opinião para vocês sobre isso, porque, na verdade, eu acho que tem como extrair, pelo menos no ano de 2020, acho que tem como extrair isso já filtrado.